E aí, beleza? Bom, parece que tem mais gente que perde a cabeça aí nessa história de acordo com os livros. Bom, seja bem-vindo aqui no Cenário, o seu canal sobre coisas legais para se assistir. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre as principais diferenças entre a série e os livros de House of the Dragon. E é muito importante eu te dizer que não é um problema ter uma diferença nas adaptações. Tipo, eles pegarem alguma coisa que acontece no livro e fazer diferente na série ou no filme, nunca é um problema desde que seja feito de uma maneira legal, né? Mas é bem curioso a gente ver e imaginar como que a mesma história acontece em várias adaptações diferentes. Bom, a primeira diferença que tem do livro pra série é a idade de alguns personagens. Gente, vocês não vão acreditar. A idade da Alicent, por exemplo, nos livros, ela tem 18 anos de idade. Enquanto o rei Viserys, que casa com ela, né, tem 29 anos. O cara tá novão ainda. E ela já tem uma maturidade. Então, quando os dois se casaram, o rei não tava tão babão assim, né, tão velho. E a Alicent não era tão novinha, né? Na série, a Alicent, ela tem 15 anos de idade. Enquanto o Viserys, ele tem ali por volta da casa dos 50 anos de idade. O mais bizarro é a Rhaenyra mesmo. A Rhaenyra, na série, ela tem os mesmos 15 anos que a Alicent, mas nos livros, ela tem 8 anos de idade. Entre 8 e 9 anos. Mano, dá pra acreditar? Mas cara, daquele jeito na série. Gente, ela é uma criança quando a Alicent casa com o pai dela. Talvez seja por isso que ela tinha uma postura muito infantil, né, nos primeiros episódios da série. Se a sua intenção é me provocar um sentimento de raiva, saiba que está falhando, princesa. Ah, e outra principal diferença também dos livros pra série está na aparência da rainha que nunca foi, Rhaenys Valerion. Na série todo mundo percebe que ela tem o cabelo da mesma cor que todos os Targaryens, mas nos livros ela tem um cabelo Baratheon, que é preto, porque a mãe dela é Baratheon. Acho que a série adaptou assim pra poder fortalecer que o núcleo, né, da série são os Targaryens. Também deve ser o mesmo motivo da série ter adaptado a idade, né, dos personagens, pra conseguir fazer essa rivalidade entre a Alicent e a Rhaenyra. Inclusive, é outra principal diferença dessa adaptação, é que na série as duas têm a mesma idade, elas são amigas de infância, né? Tem gente até que tava teorizando que elas seriam um casal, mas isso de longe não acontece nos livros. Porque nos livros elas nem interagem entre elas. Não tem nenhuma relação entre as duas. Principalmente pela diferença de idade, né? Mas é bizarro ver como que a série conseguiu fazer uma adaptação com que as duas tenham essa interação entre elas, né? Essa rivalidade, essa disputa entre as duas. Ficou bem polarizada a primeira temporada, né? O núcleo ali da Rhaenyra e o núcleo da Alicent, né? Os pretos e os verdes. Mas nos livros tem essa divisão dos pretos e dos verdes, mas com as duas não tem essa rivalidade, não. A rivalidade acontece mais entre a Rhaenyra e o Aegon, né? O irmão dela, o meio-irmão dela. Bom, uma diferença bem importante também dos livros pra série, aquele sonho profético que o rei Viserys teve, ele fala ali pra sua filha Rhaenyra que os Targaryens têm esses sonhos e tudo mais, inclusive tem até um vídeo aqui no card falando sobre sonho / profecia que os Targaryens têm. E como é dito nesse vídeo também, nos livros esse sonho não acontece. Ou pelo menos não é retratado que o Aegon Conquistador teve o sonho de que viria a longa noite, né? Mas na série, a adaptação preferiu deixar isso bem claro, né? E bem estabelecido e colocaram lá esse sonho profético aí que só existe na série mesmo. Bom, já vou logo avisar que a partir de agora as diferenças entre o livro e a série está em mortes. Mas antes de eu falar de como que as mortes acontecem de forma diferente nos livros, deixa esse like, se inscreve nesse canal aqui, ajuda o canal a crescer. O seu like parece pra você que não é importante, mas, gente, tem uma importância que você não tem noção. É muito importante mesmo e eu conto com você, viu? Obrigadão! Bom, a primeira morte que acontece de forma um pouco diferente nos livros é a morte da primeira esposa do Daemon. Se lembra dela? Rhea Royce, o nome dela. Bom, embora ela também morra em um acidente de cavalo, nos livros não tem a participação do Daemon. Ela realmente cai do cavalo e o crânio dela se parte no meio. Na série, pra quem se lembra aí, o Daemon que dá um empurrãozinho pra isso acontecer. Literalmente, né?
Bonzinho. Outra morte que acontece de uma forma diferente nos livros, e essa eu fiquei chateado, particularmente eu prefiro bem mais do jeito que acontece nos livros, é a morte do Joffrey. Não do Joffrey que morreu envenenado em Game of Thrones. Joffrey, o namoradinho do marido da Rhaenyra, Laenor, que também morre de uma forma diferente, mas eu vou chegar nele. Bom, na série, o Joffrey meio que vai tentar falar com o Criston sobre esse segredinho aí, né, do Joffrey ser amante, dele também ser amante da Rhaenyra, né? E aí, então, o cavaleiro honroso ficou full pistola e massacrou ele na porrada até a morte. Já nos livros, isso acontece por duelo. Sabe aquele duelo que acontece no primeiro episódio? Bom, é bem parecido com aquilo ali, de uma forma bem bonita, porque os dois são excelentes espadachins. Então, eu gostaria muito de ver na série um duelo dos dois, aquele duelo bonito, com uma excelente coreografia, aquela coisa bonita de se ver. Então, o Joffrey perde o duelo e fica muito machucado. Então ele fica por 6 dias definhando, lutando pela vida dele até morrer. Fala a verdade, isso não é bem mais da hora assim do que uma birrinha no meio do casamento. Outra morte que acontece de uma forma pouca coisa diferente são os Strongs. Pra quem não lembra, o pai assumiu o posto de mão do rei no lugar do pai da Alicent, e seu filho mais velho era o amante da Rhaenyra, seu segundo amante. Rhaenyra safadinha. E aí então, por devoção à rainha Alicent, Larys Strong encomenda a morte dos seus próprios familiares, da sua própria família. E aí então acontece aquele incêndio em que a mão do rei e esse amante da Rhaenyra acabam falecendo carbonizados. Já nos livros, o incêndio acontece, mas o mandante do incêndio ninguém sabe, ninguém soube e não fica nada claro, não tem nenhum rumor da causa ou de quem tenha feito isso daí. A série preferiu criar um vilão ali, criar alguém bem maléfico, né? Tem um personagem maléfico, porque até então não tem ninguém com essas características assim, né? A gente tem o Daemon, que é bem frio, mas o cara não é cruel, o cara não é maléfico. A gente vê que ele tem bastante nobreza nas atitudes dele. Já nesse Strong que se sobrou, ele é bicha nojento. Bom, lembra que eu falei que ia falar da morte do Laenor? Bom, chegou a vez dele. Na série, né, tem aquele joguinho ali pra ele fazer uma morte de mentirinha, pra ele viver a vida dele sendo o que ele quer ser, né, lá pra Wessos, ou sei lá pra onde que ele foi. Bom, nos livros, ele morre de verdade. E não fica dúvida de que ele morreu de verdade, porque ele é decapitado. A cabeça dele é arrancada e fica lá pendurada pra todo mundo ver e saber que é ele mesmo e que ele morreu de morte morrida. Matada. Já o culpado por essa morte, né, o assassino dele, ou talvez o mandante, não fica em aberto, mas existe rumores, né, de quem foi que possivelmente tenha feito isso. E o rumor diz que pode ter sido um amante dele que fez isso daí. Pelo menos na série tem essa similaridade, né, que tenha uma relação com o amante dele, né. Bom, e a última morte que acontece de uma forma diferente, ou pelo menos um pouco diferente dos livros, é a morte do caçulinha da Rhaenyra, né, o Lucerys. Na série, os dois tá lá numa briguinha, o Aemon tá provocando ele, tentando apavorar ele com o seu dragão gigante maior do mundo, e ele meio que perde o controle do seu dragão, que dá uma mastigada no dragãozinho do Lucerys e ele falece assim. Bom, já nos livros, o Aemon, ele faz de propósito. Ele mata o bichinho porque ele é cruel, porque ele pode, e por vingança, por ódio, por sangue no olho, né? Eu ia falar sangue nos olhos, mas ele só tem um olho mesmo, então ficou sangue no olho mesmo. Bom, essas são as principais diferenças, pelo menos até o momento, né? Segunda temporada vai ter outras diferenças aí, e é bom ter diferenças, né? É bom ter uma adaptação bem feita, né? Quando não for bem feito, nós vamos falar aqui também, e eu conto com você pra poder estar assistindo os vídeos aqui, falando sobre esses assuntos e interagindo nos comentários. Comenta aí, que eu sempre vou estar respondendo. Então não se esquece de se inscrever nesse canal, viu? Que é sempre legal a gente estar conversando sobre essas curiosidades. Bom, falou! Meu pai é um rei.